Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem e estejam em paz. Qual é o nosso conteúdo da aula de hoje? Não se preocupe que se trata de um conteúdo básico, mas ao mesmo tempo que tem uma certa importância nesse contexto atual, né, da questão da tecnologia, de textos, de informações, enfim, que é justamente sobre a ancestralidade e a tradição oral religiosa, ou seja, qual é a relação da ancestralidade com a ideia de tradição oral? O que é tradição oral e qual a sua importância para preservar os saberes e crenças das diversas religiões que existem hoje no Brasil e no mundo, tá? Então, a gente já sabe que existem dois tipos de tradições quando se fala dessa questão de preservação da cultura e da religião, que é a tradição escrita. O que é a tradição escrita? Ou seja, através da escrita que se preserva ali, que se guarda um conjunto de saberes de uma determinada religião. E existe também a tradição oral, que é aquele saber que é passado por meio da oralidade, por meio da fala, que aí eu vou explicar de forma mais específica nos próximos slides. Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui da videoaula. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, pode estar mandando para o meu e-mail, marcospaixão1500@gmail.com. Beleza? Então, já é de costume aqui, sempre na aula, eu mostrar para vocês, tá, pessoal, sobre os nossos combinados. Qual é o principal combinado? A realização da atividade. Você faz a atividade no seu caderno. Hoje a atividade é bem prática, bem fácil mesmo a nível de compreensão. Se trataria de uma pesquisa que você vai fazer com a sua própria família. Então, diante disso, faça a atividade, tire a foto, ou se não, faça um pequeno vídeo e envie para o seu professor ou a sua professora de ensino religioso, tá bom? Então, esse é o nosso principal combinado. Eu começo explorando e explicando o conteúdo de hoje através dessa imagem. Ah, professor, mas só que o que é que essa imagem tem a ver com tradição oral? Normalmente hoje, né, as pessoas que já têm uma certa idade, hoje são muito discriminadas. Discriminadas porque muitas pessoas acabam acreditando que essas pessoas as pessoas idosas já não têm uma serventia na sociedade. Porém, é um pensamento totalmente errado e preconceituoso, porque as pessoas que têm uma idade mais avançada, ou seja, que já têm uma certa experiência de vida, guarda ali todo um saber de diversas gerações. É como se essas pessoas fossem guardião do saber, guardião de crenças passadas, crenças essas que permanecem até os dias atuais. Então, hoje aí se trata aí do quê? De uma tradição oral, beleza? Então, essa imagem representa isso. É um senhor sentado, né? Um senhor que já pertenceu e pertence aí às gerações passadas e pertence à geração do presente também, mas que em torno existe aí a geração do presente, que é crianças que vai ser futuramente a geração também do amanhã. Então, essas crianças serão justamente essa porta de entrada do futuro de amanhã. O que é que ocorre aqui? O saber. O saber, ou seja, a tradição oral, ela é transmitida por meio da fala. Então, os saberes, né, os relatos, as memórias de infância que as pessoas mais antigas, mais experientes têm, elas passam adiante para essa geração do amanhã. Então, essa imagem representa isso, da visibilidade dessa questão, trazer à tona a importância da tradição oral para salvaguardar, para preservar os saberes, né, de gerações passadas, gerações que tanto contribuíram para a formação do povo brasileiro, para a formação da identidade, né, e da cultura de diversos povos, ok? Então, vejam só, eu vou trazer aqui o exemplo das religiões de matriz africana, ou seja, a religião do Candomblé e da Umbanda, como trabalha aí essa questão da tradição oral. Vou definir aqui também o que é tradição oral. Nas religiões de matriz africana, a pessoa mais velha tem um papel extremamente importante, principalmente as mulheres. Não existe um livro, um manual de instruções e nem regras específicas sobre os costumes e culturas de uma sociedade, principalmente as africanas. O que é que isso quer dizer? Significa o seguinte, que dentro da cultura e das religiões de matriz africana, não existe especificamente um livro ali onde guarde todo o saber do seu povo, de toda a sua história, de toda a sua contribuição.
Não, não existe. Comparado, por exemplo, dentro da religião do catolicismo, dentro da religião do catolicismo, temos a Bíblia como uma representação, como um símbolo que salvaguarda, né? Ou seja, que guarda ali os ensinamentos religiosos. Mas dentro das religiões de matriz africana, todo esse saber, ele é guardado de forma direta e indireta na memória, tá? Então, nas religiões de matriz africana, a tradição oral é a principal base de compreensão, né, dos ritos, das crenças, dos costumes, das manifestações religiosas, ok? E nesse processo aí, as mulheres têm um papel muito importante. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, por que estamos trabalhando tradição oral e voltado para as religiões de matriz africana? Porque a gente sabe que esse mês de novembro ocorre aí a Semana da Consciência Negra, uma semana de reflexão, na verdade essa reflexão deve ser diária, todos os dias, sobre a consciência negra, sobre o combate ao racismo, sobre a intolerância religiosa, voltado aí para a cultura, sobretudo cultura afro-brasileira, mostrando para vocês essa relação de tradição oral, da cultura afro-brasileira com a questão da ancestralidade, beleza? Então, vocês conseguem perceber nessa outra imagem como o ensinamento oral, ele começa desde cedo, desde criança. E esse saber que esse Senhor está passando agora, esse ensinamento, automaticamente será praticado futuramente por essas crianças que estão ali ouvindo, tá? Então, as senhoras mais velhas têm um papel preponderante e são enxergadas como alguém com grande experiência de vida na religião, acumulando todos os fundamentos a elas ensinados e que serão repassados a sucessores. É justamente aquilo que eu tinha falado para vocês. Essa tradição oral, ela passa por todo um processo, né, de geração em geração. Não é apenas relatar o ensinamento para a geração presente, é permitir que essa geração presente, ou seja, que essas crianças reproduzam aquela informação, passem aquela informação adiante. Então, daqui a 2 décadas, daqui a 4 décadas, ou em um outro tempo, ali significa que aquele saber que aquela pessoa mais velha passou hoje vai ser praticado daqui a 4, 5, 6, 10 ou 12 décadas. Entende? É passar todo aquele conhecimento adiante. A tradição oral é a herança mais preciosa da religião. Basta sentar ao lado de uma dessas pessoas para que, através da oralidade fala, se tenha uma aproximação com a religião. A valorização, o respeito, a admiração, a proteção e o cuidado, o que define o papel dessas mulheres. Então, dentro da cultura das religiões de matriz africanas, na verdade, existe aí o papel das mulheres, que é como um porta-voz, né, como se fosse uma biblioteca de todo o saber de seu povo. Mas, afinal de contas, o que é tradição oral? E qual a sua relação com a ancestralidade? Então, vejam só, tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. Então, vejam só, aqui eu estou utilizando o que para se comunicar com vocês? Sobretudo a fala, a comunicação. Então, oral, comunicação, fala, ok? Então, é a oralidade que eu estou utilizando aqui. O que é tradição? Tudo aquilo que é passado de geração em geração. Então, observem bem, tradição oral é o saber que é transmitido de geração em geração por meio da oralidade, por meio da fala. Ali nós temos aqui uma tradição oral. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discursos, canções, pode tomar forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. Não é apenas a oralidade. Esse saber pode ser ensinado, por exemplo, por meio de canções, por meio de cânticos. Então, olha que legal. Durante a ditadura militar, durante aquele contexto, né, de revolta e tudo mais, da ditadura militar, de 1964 a 1985, foram produzidas diversas canções, e essas canções existiam ali mensagens. Então, a gente consegue perceber que aquelas mensagens, elas foram traduzidas
e reproduzidas por várias gerações, inclusive as atuais. Então, a gente consegue perceber ali uma mensagem que aquelas pessoas que criaram aquela música conseguiram encaixar ali dentro daquele todo o contexto. Então, a gente consegue perceber ali que existe ali uma prática, uma característica de uma tradição oral, usando ali como base a música. Dessa forma, é possível que uma sociedade possa transmitir a história oral, literatura oral ou a lei oral e outros saberes entre as gerações sem um sistema de escrita. Então, a tradição oral é justamente você reproduzir ou passar adiante um saber, uma crença, um costume, um comportamento por meio da oralidade, por meio da fala, permitindo que as próximas gerações tenham conhecimento daquele saber que você está ensinando àquelas crianças, àqueles jovens. Ao mesmo tempo, significa que a tradição oral não se utiliza um sistema de escrita, não é uma escrita, é a fala que é a principal base, ok? Então, vejamos aqui, agora, a caracterização da tradição oral e seus sentidos. Dentro da tradição oral, o que é que eu posso destacar? Primeiro, testemunho oral transmite conhecimento de uma geração para a seguinte por meio da tradição. Então, para ser entendido como uma tradição oral, tem que se encaixar a esses critérios aqui, esses 4 critérios. Primeiro, tem que ser um testemunho oral transmitido, que transmite conhecimento, conhecimento para a próxima geração. Então, por exemplo, a gente sabe que é de costume das religiões católicas que nas sextas-feiras da paixão existe todo um ritual ali, né, dos adeptos e tudo mais, dos fiéis, que deve ser praticado, né, segundo a sua crença, de acordo com a sua doutrina. Ok. Existe esse ensinamento na Bíblia, necessariamente? Alguns sim, outros não. Esses que não existem de forma escrita é passado por meio da oralidade. Então, se de fato essa tradição chegou até os dias atuais, é porque foi usado a oralidade, de avô para filho, de filho, aliás, de avô para filho, de avô para pai, de pai para filho, e assim sucessivamente. Então, temos aí o primeiro critério. Tem que ser um conhecimento que passe adiante. Saber e fazer perpetuados por meio da escuta, observação, imitação, repetição, reiteração, ideia de tempo, ciclos e não acontecimentos sucessivos. O que é interessante? Quando se fala de tradição oral, é comum a escuta, tem que ter a escuta, isso é a principal base, tem que ter a observação, a imitação, a repetição, a reiteração. O que não pode ocorrer dentro de uma tradição oral é a apresentação de um determinado acontecimento de forma sucessiva, ok? Então, a tradição oral é normal, vem assim os fatos. Então, uma pessoa vai falar, por exemplo, sobre os costumes das pessoas lá em 1940, nos finais de semana. Então, normalmente, essas pessoas começam a falar de forma aleatória, tá? Pega um acontecimento aqui, outro aqui, e não de forma linear, beleza? Outra característica da tradição oral, memória humana, o único recurso das culturas orais para armazenamento e transmissão do conhecimento às futuras gerações. Por que a memória humana? Porque a tradição oral, ela só é feita a partir das nossas lembranças, a partir das lembranças de quando você era pequeno, a partir da lembrança de seus pais, de seus avós, que eles vão passando todo aquele saber adiante. Um exemplo disso, por exemplo, são as práticas de benzer, ou senão as parteiras, as curandeiras. Não existe um documento escrito, por exemplo, como é que se faz para benzer? O que é benzer? Né? Quem deve fazer? Não, ali aquele saber, aquela pessoa que pratica o benzer, né, o ofício do benzer, é porque teve ali a influência de sua família que passou aquele saber para aquela pessoa. Então, qual é o principal recurso que ele utiliza? A memória humana. E também a memória histórica ou coletiva, um sistema organizado de lembranças. O que é memória histórica ou coletiva? Nada mais é do que um sistema organizado de lembranças. São lembranças, reflexos que você tem do momento que você viveu com seu avô, com seu avó, são memórias. E essas memórias que marcam você.
de alguma maneira, tá? E ancestralidade, particularmente o estado do que é ancestral, que se refere aos antepassados, antecessores. O que é que isso tem a ver com tradição oral? A tradição oral, ela só é colocada em prática pelos nossos antepassados. Voltando àquela ideia, se hoje a gente sabe que dia de sexta-feira, né, dentro da religião do catolicismo, existem algumas práticas, né, que devem ser colocadas ali em prática, é porque os nossos antepassados, os nossos ancestrais, priorizaram e preservaram esses comportamentos das sextas-feiras da paixão, tá? Então, é isso. A ancestralidade permitiu, por meio da oralidade, que a gente conhecesse hoje esse saber. Entende? Então, algumas considerações finais. A tradição oral não se apresenta somente em formato de contos ou mitos, como eu falei para vocês. Pode ser canções e rezas, também fazem parte da preservação histórica de povos indígenas e afro-brasileiros. Quando pensamos em terreiro, compreendemos a importância histórica, por exemplo, rezadeiras e curandeiros possuem um resgate do poder da fé através da palavra. Então, não apenas as rezadeiras, mas os curandeiros também. Antigamente, vocês podem até estar perguntando a seu pai, a sua mãe, a seu avô, a sua avó, enfim, que antes muitas pessoas não tinham acesso à saúde, né? Porque aí era uma questão limitada. Então, era comum das pessoas procurarem, quando tinha uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor no ouvido, ou qualquer outra enfermidade ou doença, recorresse às rezadeiras, tá? Ou senão aos curandeiros. E ali tinha todo um sistema de fé, tinha toda uma relação por meio das palavras, e ali aquele saber que acontecia fazia a fé, na verdade, fazia ali curar as pessoas. Então, se vocês forem buscar, várias pessoas irão relatar isso, né? Porque, de fato, apesar de que hoje essa prática acabou sendo diminuída, menos praticada, não, diminuída não, acabou sendo menos praticada devido ao grande avanço da tecnologia e da ciência, ok? E também é um movimento de intolerância religiosa que existe contra os rezendeiros, os rezadeiros e os curandeiros, tá? Então, é através da oralidade que povos constroem sua cultura. É através da palavra que o indivíduo se torna capaz de construir sua identidade cultural. E agora aqui, pessoal, um exemplo prático, nós temos a árvore genealógica. Professor, o que é uma árvore genealógica? Nada mais é, pessoal, do que todo o nosso histórico da nossa família, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Então, aqui observe, veja que aqui é uma árvore, tá? Na parte de cima, quem é que vem? O nome dos meus bisavós maternos. Depois, o nome dos meus bisavós maternos, ok? Aí, veja, maternos e paternos, depois os avós maternos, depois os avós paternos, minha mãe, meu pai, minha irmã, eu e meu irmão. Aqui é apenas um exemplo. Mas isso, esses quadradinhos, no caso, né, o nome vai funcionar de acordo com o tamanho da família. Então, por exemplo, quem tem 2 irmãos só coloca 2 galhos. Quem tem 4 irmãos coloca 4 galhos na árvore. Quem tem 7, 8, 10 irmãos coloca 10, 8 galhos na árvore. Entende? Então, qual é a atividade de vocês hoje? A atividade de vocês hoje é montar a sua árvore genealógica. Porque isso permite, primeiro, uma tradição oral. Você vai buscar com seu pai, vai buscar com sua mãe, ou se não, qualquer outra pessoa ali que tenha um certo conhecimento sobre o seu passado, sobre o passado de sua família, quem era seu avô, quem era sua avó materna e paterna, quem eram seus bisavós, você vai colocar o nome tudo bonitinho, quem são seus pais e seu nome. Quanto mais informações de sua família passada você conseguir, vai ser uma árvore maior e mais grande e mais bonita ainda. Tá? Então, você pega seu caderno, desenha uma árvore bem grandona, e aí você vai articulando o nome de sua família, tá? Isso aí é a atividade dessa semana, que vai trabalhar um pouquinho da tradição oral. Você vai fazer basicamente uma entrevista com algum membro de sua família, ou com alguém próximo que conhece sobre a sua família, e também você vai trabalhar com a ancestralidade. Você vai saber quem são os seus ancestrais, beleza? E aqui eu encerro a aula de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Encerrar a aula de hoje com a seguinte frase: que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. É uma frase que eu gosto muito, inclusive já utilizei aqui em aulas passadas, e que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Espero vocês na próxima aula e não esqueçam, por favor, da atividade. Valeu, pessoal!